Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o índice futuro no período temporal de 1 hora e vamos aí fazer o nosso estudo, a nossa análise do nosso panorama semanal, identificando aí as possíveis movimentações que o índice possa estar efetuando nesta semana. Bom, pessoal, quero já comentar aqui com vocês esse nosso novo layout. Agora estamos com um layout preto, com fundo preto, os candles nas cores branca e vermelho. Vermelho indicando venda e branco ali indicando candles positivos, candles compradores. A nossa movimentação, a nossa expectativa da semana passada foi cumprida na risca. Tá? Então, vamos aqui fazer os nossos estudos e as nossas análises, deixando as nossas marcações para esta semana. Bom, a nossa expectativa da continuidade aqui da movimentação, tá? Dando continuidade no movimento. Então, aqui a gente teve essa movimentação continuando e dando ali direcionamento até um bloco de ordens na parte inferior, entrando força compradora e dando venda aqui nessa região superior. A nossa expectativa aqui, um segundo cenário, caso o preço mudasse sua direção, seria ao rompimento do topo aqui anterior, com a expectativa de trazer o preço até aqui essa máxima. Então, ali ela acaba sendo desconsiderada. Aqui agora nós temos um novo topo, podemos ajustar aqui essas regiões, tá? Foram cumpridas. Aqui eu vou deixar como lembrete, depois eu apago. E agora a gente tem aqui a expectativa de quebra de estrutura. Só deixa eu verificar aqui uma situação. Marcações, tudo certinho. Como eu troquei a coloração do layout, algumas marcações poderiam ficar de fora por conta da coloração delas também, né? Então, quando eu estava com o gráfico branco, fundo branco, as linhas de tendência, as marcações possuíam a coloração preto e agora elas estão com a coloração branco. Então, com o fundo preto elas podem se esconder. Aqui, pessoal, quero só fazer um ajuste. Eu quero botar linha vertical, tá? Linha vertical aqui, ó, marcando o nosso início de estudo, né, para as movimentações da semana. Ok? Então, linha vertical adicionada. Agora vamos voltar aqui para a nossa amplitude no gráfico e vamos continuar. A nossa expectativa aqui, pessoal, da semana passada era estudando, analisando essa estrutura, né, de topo e o fundo que foi formado. Então, tínhamos esse movimento e aqui dentro nós tínhamos essa formação de fundo com essa formação de topo. Como na sexta-feira passada, retrasada, na verdade, esse movimento aqui, ó, foi muito forte, né, ele foi muito intensivo, eu acreditava, obviamente, na continuidade aqui, ó, de um movimento descendente, vindo buscar essas regiões para depois o preço vir buscar esses blocos de ordens aqui na parte superior dessa região de base, nessa lateralização que teve. Tá? Então, não seria tão saudável o movimento do preço continuar forte, né, a partir dali. Caso ele continuasse, comentei que seria interessante a gente aguardar o preço chegar nessa região e aqui atuarmos na ponta vendedora. Né? Então, o preço faz aqui a sua correção dessa nossa estrutura, fez essa correção, deu essa continuidade, deu venda. Tá? Então, de todos os lados a gente acertou. Né? A nossa leitura aqui foi bem precisa. Agora, o que nós temos? Nós temos uma continuidade de baixa. Tá? E a expectativa do preço mitigar ainda e corrigir essa nossa estrutura. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos esse movimento de expansão, correção, uma possível expansão novamente. Aqui, nessa zona, nós temos nosso primeiro bloco de ordens, tá? O que pode fazer uma reversão de mercado. E agora a gente vai fazer aqui as nossas expansões. Tá? Aqui, lá em cima, o nosso camaradinha lá de cima, deixa eu ajeitar aqui este camarada, ele é uma quebra de estrutura. Se o preço passar de lá, ele quebra a estrutura e continua aqui uma expectativa altista, né? Altista para o índice.
Aqui agora, este camarada serve como região de topo, um topo secundário. Aqui embaixo a gente tem esses dois carinhas que vão continuar trabalhando com a gente na nossa movimentação. Caso perca esse fundo, quebra a característica de movimento de alta e a gente pode entrar em uma movimentação ampla de baixa novamente. Tá? O ideal seria o rompimento deste fundo, mas se romper essa região aqui eu já fico bem receoso com essa movimentação. Movimentação vendedora, no caso, né? Até porque se a gente esticar aqui a nossa referência, ó, nós temos essa região aqui, uma região de equilíbrio mais interessante. Tá? Então, se o preço vier aqui para baixo, quer dizer que ele corrigiu muito e aí eu não considero que ele tenha tanta energia depois para continuar um movimento ascendente e romper as estruturas aqui superiores. Né? Uma correção saudável, pessoal, ela tem que ser ali próximo dos 50, no 61. Se o preço corrigir muito até o fundo da estrutura, demonstra muita fraqueza na ponta compradora. Aí muita força na ponta vendedora, neste caso aqui. Tá? Então agora a gente trabalha com a estrutura secundária dentro dessa movimentação. Nós temos o nosso movimento aqui primário, que seria essa expectativa. E no caso aqui agora a gente trabalha com o movimento secundário dentro dessa movimentação do movimento primário. Tá? Então a gente tem uma movimentação secundária. O que pode acontecer aqui nessa situação? Nós temos um fundo aqui, que pode ser capturado a liquidez dessa movimentação. Vamos dar uma olhadinha no FR. O FR até que está comportado no 4 horas. Tá legal, mas já próximo de região ali de sobrevenda. Dá uma olhadinha nas médias. Médias bem afastadas. Tá? Média afastada ali do preço atual. O que a gente pode ter, pessoal? A gente não teve ainda praticamente, né, um rompimento de um fundo para considerar uma nova estrutura, mas a gente pode antecipar aqui uma estrutura fazendo uma marcação. Essa aqui a gente lança para lá, fazendo uma marcação nessa região aqui. Ó. Vamos utilizar esse candle institucional, que ele conflui, não sei se vocês chegaram a perceber aqui, ó, mas a média de 200, olha só. O preço está, essa região está bem entre as médias de 200. Então, entre as médias de 200 é uma região, uma zona cinzenta, eu gosto de falar assim. Por quê? Essa região é uma região na qual não é legal operar. Entre as médias de 200, o preço pode balançar muito. É preferível que o preço saia dessa região para você operar, principalmente, né, no intraday. Aqui a gente está no gráfico de 1 hora. Então, lá no intraday, você observando essa região aqui, pode ter defesa vendedora, caso o preço venha até ali. Então, aqui a gente entra com uma expectativa vendedora. E caso o preço venha romper aqui as extremidades lá na máxima superior, aí acredito que ele venha para romper a máxima do topo, tá? Ele faria uma movimentação nesse sentido. Mas aqui acredito muito mais na venda, tá? Por quê? Confluência, região, a média de 200. Se a gente colocar aqui, a gente pode tirar essa referência para não ficar poluindo muito o gráfico e colocar uma referência aqui nesse caso. Sempre bota invertido quando é movimento comprador. Ó. Aqui é a nossa região perfeita, tá? Para operar. Essa região aqui é uma região muito interessante para a gente estar atuando na ponta vendedora. Vou ficar de olho nessa região ali. Cabe para quem gosta, olha, aqui vem uma dica. Para quem gosta, dá até para buscar uma confluência com o gráfico do Ibov e operar swing trade em BOVA 11. Tá? Então, lá no gráfico do Ibov, você faz essa mesma análise. Se o Ibov estiver com essa mesma região, essas mesmas zonas, né, um movimento bem semelhante, e você perceber uma atuação vendedora entrando nessa região, você pode fazer aí uma venda em BOVA 11, para quem quer operar vendido. Aí tem que alugar a BOVA 11, tá? O BOVA 11 é um ETF e tudo mais. Vou ajustar aqui, caso ele rompa, que tem essa expectativa. Mas aqui acredito muito mais numa venda nessa região do que uma operação na ponta compradora. O que a gente pode ter também? Tirar aqui a média de 200. A gente pode ter o preço abrindo nessa região.
já com gap de baixa, e fazendo uma correção. O que seria essa correção? Quando o preço abre aqui, ele captura toda a liquidez que tem aqui nessa região e nesse bloco de ordens entra uma força compradora fazendo o preço chegar até essa zona e aqui entra a venda novamente. Então a gente pode ter esse jogo de extremidades, tá? Rompendo a região, capturando liquidez e entrando força compradora, levando o preço até a parte superior. Tá? Então, caso você perceba isso na abertura do mercado, a gente pode fazer aqui, ó, utilizar essa. Caso você perceba esse movimento de abertura com gap de baixa e entrando um fluxo comprador, você já pode entrar na compra, tá? Com a expectativa de fazer aqui um trade de reversão, tá? Pegando um trade de reversão. Caso contrário, né, um rompimento aqui desse topo seria o sinalizador e balizador aqui para uma continuidade do movimento até aqui essa zona de oferta. Ok, deixa eu dar mais uma olhadinha ampla, tá legal. Marcações aqui. Depois eu apago essas outras marcações, deixo o nosso gráfico limpinho para semana seguinte. Ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise de mercado. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.